Sabe, talvez eu não conheça você pessoalmente, mas eu conheço alguém que te conhece. Alguém que te criou, alguém que te formou e que tem uma solução para esse problema que você enfrenta. Esse alguém é Jesus Cristo, que tem um plano de paz para a sua vida. Todos nós temos uma história antes e depois de Jesus. Sabe, e o que Deus faz é tremendo, o que Deus faz é duradouro. Conheça agora mais um testemunho de fé. Oi, eu sou a Cristina, sou esposa do Sandro, tenho 2 filhos, a Carol e o Davi. Hoje nós congregamos na Igreja da Paz, estamos lá como supervisores de setor, fazendo um trabalho em células, né? Nós estamos hoje cuidando tem 4 células na nossa cobertura e tem uma célula que está aí no ponto para multiplicar agora em junho, né? Eu creio no nome de Jesus que ela vai multiplicar, a gente está nesse trabalho e é um privilégio hoje estar aqui contando um pouco da minha história. Hoje vou fazer 18 anos de convertida, mas eu tive um passado aí que não foi muito bom e eu quero compartilhar com vocês, para vocês verem como é uma vida sem Jesus e como é uma vida depois que a gente conhece Jesus. Eu sempre me considerei uma pessoa muito feliz antes de conhecer Jesus, mas assim, dentro de mim tinha um vazio. Então assim, por muitos anos, né, eu cresci, né, nessa vida, né, que a gente fala mundana, né, mas demorou algum tempo para me ter um encontro com Jesus. Vai fazer 18 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha vida assim mudou, né? Mudou por que mudou? Porque eu pude realmente entender que faltava para minha felicidade era realmente ter a presença dele, né? Viver para ele. E assim, vai fazer 18 anos que eu converti, né? Só que eu passei 10 anos desses 18 em restauração. Por quê? Porque quando você vem do mundo, você vem cheio de marcas, você vem cheia de coisas assim que hoje, quando eu olho, né, eu sei que não estavam agradando a Deus. Eu falo isso tanto na área moral, como na área mesmo como esposa, como na área das nossas vestes, então assim, nosso comportamento. Então assim, eu passei 10 anos, né, só de restauração, de lapidação, Deus ajustando cada detalhe assim na minha vida. Então não foi fácil, né, teve muito choro, muita renúncia, né, momentos em que de repente assim meu chão caiu. Mas assim, do dia que eu aceitei Jesus até hoje, eu não olhei mais para o mundo. Foi um processo de restauração, de você deixar Deus fazer a obra na sua vida, né? E aí eu afirmo assim para vocês que hoje, há 7 anos, né, eu assim mudei completamente. Hoje eu falo com muita convicção que eu tenho temor e tremor de Deus. Né? Hoje eu estou vivendo assim a melhor fase da minha vida, né? Eu tenho meu esposo, a minha família todinha é voltada à obra de Deus. Nós participamos não só do Ministério de Células, né? Nós temos 2 células aqui na nossa casa, eu nunca abri mão de ter célula, né? E também nós participamos do Ministério de Acolhimento da Igreja da Paz, que é o ministério assim que eu me identifico muito, porque eu amo servir. E além do Ministério de Acolhimento, hoje nós participamos do Ministério do Difflin Start, que é um ministério para adolescente, que esse ministério foi algo que Deus falou no coração do meu esposo e foi assim uma coisa assim tremenda, porque eu orava muito a Deus pedindo que meu esposo se envolvesse, né? Fosse assim, que eu era muito envolvida, eu sempre fui. E eu tinha assim muita vontade no meu coração. E aí que E sempre ele ia comigo, né, para as coisas que eu convidava, e aí a gente foi convidado para trabalhar no encontro, né, de adolescentes.
E daí, quando a gente voltou do encontro, ele foi tão tocado lá, foi tão impactado com tudo que a gente viveu no encontro. E ele falou para mim, ele falou, amor, eu quero entrar nesse ministério de adolescentes. E aí ele olhou para mim e disse assim, por que tu acha que eu quero entrar? Aí eu, assim, respondi, por causa dos nossos filhos, porque a gente tem 2 filhos, um é adolescente, a outra está indo para a fase da juventude. Aí ele disse, não, ele disse, porque hoje eu tenho a oportunidade de ajudar muitos adolescentes a não cometer o erro que eu cometi no meu passado. Né? Então, assim, o meu testemunho, eu posso conversar com eles. Lá ele trabalhou como conselheiro, né? Então, assim, foi muito impactante. A gente está, em alguns domingos, não em todos, congregando lá no Núcleo Ponte Alta, que eu vejo isso como um trabalho de missões, porque a gente também está levando convidados. E é algo assim também que fala muito no meu coração, é sobre missões. Porque às vezes a gente pensa que missões é você só sair da sua cidade, é você só sair do seu país. E não, missões é você levar o evangelho, a palavra de Deus. E você sair da sua zona de conforto. E hoje a gente congregando lá, né, domingo foi assim muito impactante. A gente vê que se a gente não sair da zona de conforto, a gente não consegue fazer essa missão que Deus nos deixou, né, de que é o ID, né, de levar a palavra dele, de estar lhe dando uma força. Né? E eu acredito assim muito que Deus tem grandes coisas ali nesse núcleo Ponte Alta. E assim, para voltar um pouco, né, de como Deus tem assim nos abençoado, nos honrado, não só na nossa vida familiar, porque eu sempre falo, né, para as pessoas e para os meus discípulos que a minha família é o meu primeiro ministério e eu não abro mão. Né? Eu sempre digo assim para os meus filhos, você não pode ser fora de casa o que você não é na sua casa, você tem que começar dentro de casa. Eu quero ser uma boa esposa, uma boa mãe, para mim poder ser uma boa amiga, uma boa conselheira, né? fazer a obra de Deus com muita excelência, mas eu quero primeiro cuidar da minha família. Então o meu primeiro ministério é a minha família, né? Um ministério assim que eu não abro mão, que eu cuido, que eu zelo, né? Que eu tenho assim, Deus tem restaurado cada dia mais. Fora esse ministério que é a minha família, Deus tem nos honrado muito, que é na área financeira, né? Eu não posso deixar de falar para vocês. Não que você vá para Jesus já com essa certeza de que eu vou, né, ter uma vida financeira muito bem sucedida, mas eu vejo que Deus olha o teu coração, né? E eu acredito que Deus vê o meu coração e principalmente o coração do meu esposo, né, como nosso esteio, como nosso mantenedor, né, o chefe da nossa casa, né, que é assim que eu vejo ele. Às vezes eu vejo ele até como um pai para mim, ele cuida muito de mim. Então, assim, a gente, assim, sempre, desde que a gente converteu, né, a gente sempre foi um dizimista fiel, a gente sempre plantou na obra de Deus. Tanto eu digo, uma coisa assim que eu quero falar, assim, que eu acho muito legal, é você hospedar as pessoas em tempo de conferência, em tempo de... Agora vai ter a conferência de missões, nós vamos estar hospedando um casal aqui em casa. É você abrir sua casa. Então eu vejo que Deus viu esse lado assim bom na gente e tem assim nos honrado, né? Assim, com melhor, eu falo para vocês assim, todo assim carinho, com todo amor. Deus tem dado melhor assim pra gente. Tem sido assim um tempo assim de muita abundância de amor na nossa família, unidade e do financeiro, dele estar nos ajudando, mas assim a gente vê isso como a gente poder também ajudar, né? Levar isso, todas essas bênçãos que ele nos dá, também usar elas para abençoar a vida de outras pessoas. Eu tive uma discipuladora que trabalhou comigo 10 anos, a pastora Maura. Ela me ajudou muito, ela foi responsável por muita coisa que eu sou hoje, principalmente da obra de Deus, né? Fazer as coisas com excelência, dar o melhor, né? Nunca assim, se limitar, né? A gente não pode ter limite para as coisas de Deus, você tem que ir com o seu coração. Então, assim, ela ajustou muitos detalhes na minha vida, como melhorar como esposa, né? Sempre me ajudou, como cuidar dos meus filhos. Então, assim, eu tive muito privilégio, né, depois que eu fui para Jesus, porque quando a gente aceita Jesus, a gente vai para Jesus, a gente ganha uma família.
e a gente é muito amado na igreja, né? Então, assim, a gente vê vários testemunhos, várias pessoas, vê coisas muito boas e a gente quer também, né? Assim, quando eu fui, né, pro meu primeiro encontro, eu ficava olhando, eu quero um dia ministrar, eu quero um dia estar aí. Daí a gente olha, e aí a primeira vez que me chamaram para ministrar, né, assim, foi algo assim do céu, porque eu fiquei lembrando lá quando eu estava sentada. Então são coisas extraordinárias, que só mesmo Deus faz na nossa vida e coisas que a gente não entende, né? Coisas que a gente, como diz aquele versículo, né, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, né, no coração humano que Deus pode fazer pelos que o amam e que o buscam, né? É muito engraçado como eu entrei para a igreja. A gente se conheceu numa danceteria aqui de Santarém e aí a gente começou a namorar e ele participava não era célula na época, era grupo familiar. E aí ele e a mãe dele eram da Igreja da Paz e ele me convidou um dia para ir para o culto. Eu acho que a gente tinha um mês já de namoro e eu ficava assim, não queria ir, né? Ficava enrolando ele. E aí teve um dia assim que eu senti vontade de ir, né? Eu disse, eu vou contigo. E a gente foi. E aí eu gostei, né? Do primeiro dia assim que eu fui com ele, eu gostei, mas eu ainda não aceitei Jesus. Eu gostei, e aí desde aí eu comecei a ler a Bíblia, desde esse primeiro domingo que eu fui com ele. E aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a sentir vontade de ir, né? E quando chegava no outro domingo, eu que convidava ele. E a gente começou a ir. Da primeira vez que eu fui com ele até o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, durou 3 meses isso. Ele me levando, né? E me levando para o grupo familiar. E a gente vai assim se adaptando. E aí eu lembro que eu entreguei minha vida para Jesus num domingo, 30 de dezembro de 2001. Eu me lembro muito bem desse dia, foi um dia assim marcante, né? Quando o pastor fez o apelo. Ainda era o pastor Eibe ainda, na época, e aí eu lembro que ele não pediu para mim ir, ele não perguntou se eu queria ir, eu fui porque eu quis ir. Depois desse dia que eu entreguei a vida para Jesus, me deram um casal, né, que já estava me acompanhando para discipular, que é a Jolene. E aí eu lembro que eu comecei a ir para a célula, que não era célula, era grupo familiar. E nesse grupo eu fui muito amada, mas assim, quando eu cheguei naquele grupo, assim, todo mundo assim, né, as pessoas lá, aquele amor, eu me lembro assim que o lanche era um lanche tão gostoso, eu me lembro dos detalhes daquele grupo familiar, aquele grupo marcou a minha vida. Eu acho que é por isso que hoje, se eu for setor, se em nome de Jesus daqui a um tempo a gente for área, for distrito, eu sempre vou querer estar liderando uma célula, porque foi ali que eu peguei aquele gosto, né, por célula, por trabalhar assim, né, no ministério de Jesus. E aí ele fala, né, para mim assim, eu tenho a minha coroa, né, no céu, porque realmente, por mais que por algum tempo eu fui muito mais envolvida que ele, porque quando eu entrei com tudo, né, ele era assim, né, tinha as limitações dele, mas ele foi o responsável, foi ele que me ganhou para Jesus. Se eu não tivesse encontrado esse marido que eu tenho hoje, eu não tinha, né, também tido um encontro com Deus. Então eu sou muito assim grata pela vida dele em todos os sentidos, né? Por mais que a gente passou depois disso momentos muito difíceis, né, no nosso casamento, muitas lutas mesmo, né, momentos de dor, de prantos, momentos de choro, né? E a gente chegou até quase separar. Teve um momento assim da nossa vida que a gente pensava que não tinha mais como, né? Mas assim, ele é um homem, por ele ser filho de pais separados, né? Quando a gente namorava, ele dizia para mim que quando ele casasse ia ser pro resto da vida dele. E eu não tinha esse discernimento porque eu não conhecia Jesus, eu não lia a palavra de Deus. Então ele falava aquilo para mim, entrava por um ouvido e saía pelo outro. E ele, quando a gente quis separar, ele não quis. Eu queria, na verdade, eu que queria, né? Por tantas coisas que a gente estava vivendo. E ele disse que não, ele nunca desistiu da família. E ele sempre fazia algo, né, assim, pra gente. Corria atrás de algo, pedia ajuda, né? Pedia ajuda.
E nessa época que a gente estava separando, ele pediu ajuda, que foi a pessoa que me discipulou durante 10 anos, que foi a Maura, né? Ela e o Ivan. Então, assim, foi um momento, assim, muito difícil. Mas hoje que eu olho, assim, e eu dou glória a Deus pelo marido que Deus me deu. Porque se a gente for fazer um mapeamento, ele me ganhou para Jesus, ele me levou para a Igreja da Paz, me levou para um grupo familiar, que hoje é a Célula, né? E ele nunca desistiu da nossa família, né? Ele sempre, por mais imperfeições que ele tivesse, por mais erros que ele tivesse cometendo no relacionamento, no casamento, ele, depois de Jesus, foi que não desistiu, né, da família. Então, assim, eu dou glória a Deus pela vida dele, né? Eu dou glória a Deus, porque hoje eu entendo, né, que para você estar bem, você que tem uma família, a família tem que primeiro estar bem. Não tem como seus negócios irem bem, a obra de Deus ir bem, né, se a sua família não estiver bem. Eu falo isso para vocês assim porque a nossa célula está assim pronta para multiplicar, né? Os membros que não estão querendo, porque não querem, né, assim, tem que ter essa separação. Não é uma separação, né, é uma multiplicação, né? Mas assim, é porque a gente está acostumado. E eu vejo assim que é porque a nossa família está bem. Se não tivesse, com certeza Deus não permitiria, né? E assim, ele é uma pessoa assim, o meu esposo assim, para mim não é só esposo, ele é meu conselheiro, ele é meu amigo. Ele é um marido assim que eu tenho hoje, eu falo assim dele porque eu olho, eu conheço, a gente acompanha casais, a gente vê muitas histórias, né, de casamento. E eu vejo assim que o meu esposo, ele é assim, debaixo da graça de Deus, ele teve assim uma mudança, né, muito grande mesmo na vida dele. E ele é uma pessoa assim, um homem de Deus. Eu quero assim dizer que a família, a nossa família, é um projeto de Deus. As famílias, né? Ela é projeto de Deus. Então Deus zela pelas famílias. Então o nosso primeiro ministério é cuidar da nossa família. É isso que Deus quer. E através desse cuidado a gente consegue cuidar de outras vidas, né? De outras almas, de fazer a obra de Deus, de se envolver. E assim, eu digo para vocês, né, que não tem... Hoje para mim assim, é uma honra, é um privilégio poder fazer a obra de Deus. Eu quero falar com você que está aí do outro lado. Se você se identificou com o meu testemunho, se de alguma forma o Espírito Santo falou com você, eu quero dizer para você procurar, né, ou uma igreja da paz, ou uma célula. Nós temos células nos 4 cantos da cidade. Eu quero falar para você, se de repente você está passando por um momento difícil na sua área familiar, com seu esposo, com seus filhos, eu quero dizer que o seu esposo tem jeito, os seus filhos têm jeito, a sua família tem jeito. Deus, ele zela pelas famílias. A família é um projeto de Deus. A família é o nosso bem maior. Tudo que aconteceu comigo pode acontecer com você, mas você tem que primeiro buscar a Deus, porque o centro de tudo é Jesus. É você colocar Deus como o alicerce do seu lar, Deus como o dono da sua vida, e Ele vai poder fazer muito mais do que você possa imaginar pela sua família, por você. Se de repente você, uma jovem que está escutando esse testemunho, está com uma vida mundana, uma vida onde o diabo tem te envergonhado, você acha que você não tem jeito, eu quero dizer que você tem, porque eu tive essa vida e Deus, com a sua graça e misericórdia, me restaurou. E hoje eu olho para o meu passado, eu não tenho medo e nem tenho vergonha de falar, mas eu olho dando glória a Deus, onde Deus me colocou, o que eu sou hoje, né? Tão amada por Deus, uma filha dele que ele ama muito, que ele mudou toda a minha estrutura e mudou todo o meu viver e me deu, né? Eu fui muito honrada por ele quando ele me deu uma família, né? Me deu uma família para que eu pudesse ser esposa e pudesse ser mãe. E hoje eu afirmo para vocês com muito amor que a minha família é o meu primeiro ministério, é o meu principal ministério. E eu quero falar que você também pode ter essa família se você crer e procurar e buscar ajuda em Deus. E eu quero falar para você que isso é só o começo.
Que maravilha! Você pode compartilhar e ter acesso a outros vídeos no nosso canal no YouTube. Tem muito testemunho lá para você alimentar a sua fé. Eu não posso passar batido e não fazer para você um convite. Venha conhecer a nossa igreja, a Park Church em Santarém. Estamos localizados na Avenida Borges Leal, domingo em 4 cultos poderosos, 7 da manhã, 9 da manhã, às 17 e também às 19 horas. E na nossa Catedral do Amor também lá em 2 horários. Se você mora em Santarém e quer conhecer a igreja, quer conhecer uma célula, aqui está o nosso Instagram, você pode seguir e mandar mensagem que nós vamos responder para você. Amém? Deus te abençoe e esse é o programa Isto é Só o Começo.